Boa tarde a todos, bem-vindos à Praça Central sobre a difícil arte da amizade social e a importância de sonhar juntos, que nesta sessão se vai focar na cultura. Para nos situarmos, começo por propor um plano aberto sobre a cultura na perspectiva da Igreja. Ela é considerada toda a atividade do ser humano, a sua inteligência, a sua afetividade, a sua busca de sentido, os seus costumes e as suas referências éticas. Ela é tão natural ao ser humano que a sua natureza não tem nenhum aspecto que não se manifeste na sua cultura. E, neste sentido, a missão de uma pastoral da cultura é restituir ao ser humano a sua plenitude de criatura. Lemos no documento para uma pastoral da cultura de 1999. Continuando nesta metáfora cinematográfica, fechamos agora o plano sobre uma das dimensões imprescindíveis para convocar e consolidar o ser humano numa cultura inspirada por Cristo e na sua proposta de amor, a fim de que, e cito agora o Papa Francisco na encíclica Fratelli Tutti, perante as várias formas atuais de eliminar ou ignorar os outros, sejamos capazes de reagir com um novo sonho de fraternidade e amizade social que não se limite a palavras, O amor, que é o coração de Deus e do cristianismo, é mais do que uma série de ações benéficas. Sublinha ainda o Papa Francisco: o amor ao outro, por ser quem é, impele-nos a procurar o melhor para ele. E é o mesmo Francisco que, em concreto, associa dois gestos para a dimensão da amizade social: o perdão e a gratuidade. Agora, tendo estabelecido, muito sumariamente, os âmbitos desta sessão, por um lado cultura, por um lado amor, não como uma disjunção, mas como uma sinfonia, que convergem para a arte da amizade social, proponho agora uma das muitas sínteses possíveis entre estes dois âmbitos, também a partir da Fratelli Tutti. Diz o Papa Francisco: falar de cultura do encontro significa que nos apaixona. Temos aqui uma palavra que impele o nosso sentimento, que impele a nossa vontade, o nosso desejo, que nos apaixona como povo, querer encontrar-nos, procurar pontos de contacto, lançar pontes, projetar algo que envolve a todos. O que conta, escreve ele, é gerar processos de encontro, processos que possam construir um povo capaz de recolher as diferenças. E é neste sentido que o Papa oferece-nos a imagem de um poliedro que tem muitas faces, muitos lados, mas todos constituem uma unidade que é rica de matizes, porque o todo, diz ele, é superior à parte. O poliedro representa uma sociedade onde as diferenças convivem, integrando-se, enriquecendo-se, iluminando-se, embora isso envolva discussões e desconfianças. E concluo pelo princípio. Para os cristãos, a fonte de onde emanam todas estas considerações é a amizade com Deus. Não vos chamo servos, chamo-vos amigos. A vida e o destino do ser humano não se cumprem fora dessa amizade primeira. Se entrares em amizade com Ele e começares a conversar com Cristo vivo sobre coisas concretas da tua vida, esta será a grande experiência. Será a experiência fundamental que sustentará toda a tua vida. Em nome da Conferência Nacional de Apostolado dos Leigos, agradeço aos três convidados a sua presença. Estou convicto de que a riqueza dos seus percursos espirituais e profissionais e também, em alguns casos, pastorais, nos vai iluminar nestes minutos. Cada convidado começará por uma intervenção livre de 5 minutos e a sessão prossegue depois em formato de mesa redonda. Pediria a cada um
para que, mais do que falar sobre aquilo que faz, que fale sobre as razões que o motivam às suas atividades. Começo por Alfredo Teixeira, doutor em Antropologia Política, mestre em Teologia Sistemática. É docente e investigador na Universidade Católica Portuguesa e fez estudos musicais na Escola de Música do Conservatório Nacional. Assinou, entre outros, os estudos Religião na Sociedade Portuguesa, um mapa para pensar a religião e, entre a exigência e a ternura, uma antropologia do habitat institucional católico. E no domínio da música destaco apenas que no próximo, não neste domingo, deste domingo a uma semana, no primeiro domingo do Advento, será estreada uma sua composição sobre o poema de José Tolentino Mendonça. Alfredo Teixeira, muito obrigado, bem-vindo. Agradeço antes de mais a possibilidade de estar aqui, partilhando com todos algumas ideias, partilhando também com estes amigos e colegas nesta mesa. E, enfim, como o assunto era tão vasto, era um bocadinho difícil escolher um ponto de partida. E então eu escolhi um ponto de partida para iniciar esta reflexão convosco e que parte da minha própria experiência de leitura de uma encíclica que, de alguma forma, inspira grande parte deste encontro e dos seus temas. Escolhendo aquilo que, a meu ver, são três aproximações à experiência cultural que encontro na leitura desse texto e que, ao mesmo tempo, são, obviamente, três ângulos que, de alguma forma, suscitam boa parte da minha reflexão e boa parte do meu próprio trabalho. Portanto, são, de alguma forma, três lugares de leitura que não são apenas exteriores, eles têm, de facto, um forte eco na minha própria experiência e, por isso, os elogio. E, portanto, nestes 5 minutos eu vou apenas indicar essas três vias de leitura que a mim me parecem muito decisivas e depois talvez na conversa possamos falar de algumas coisas concretas que no mundo, sobretudo da imaginação cultural, da criação cultural, preenchem no fundo estes três registros. Recordo-vos que esta encíclica a que me refiro, que tomo como ponto de partida, evoca um acontecimento que o Papa Francisco coloca como uma espécie de acontecimento simbólico que mobiliza a sua reflexão, que é de facto o encontro de São Francisco com o sultão Malik al-Kamil no Egito e, de alguma maneira, o facto de a encíclica ser colocada perante este horizonte fundamental que eu enunciaria desta maneira. É necessário reinventarmos a forma como praticamos a fronteira, como habitamos a fronteira. Enfim, infelizmente, estamos a viver um momento na Europa particularmente crítico em relação a este problema, o que fazer com uma fronteira em concreto, e, de facto, esta encíclica ajuda a percebermos que a nossa experiência da cultura, como experiência de identificação a partir da língua, dos ritos, enfim, das práticas culturais diversas, ensinou-nos muito a olhar o mundo para as suas diferenças, para aquilo que os diferencia. Em muitos casos essas diferenças são mobilizadas, como sabemos, para a agressão. Muitas vezes são mobilizadas para instituir o medo nas sociedades. Eu penso que uma das palavras-chave nesta leitura, enfim, que fiz, uma das palavras-chave passa por aqui, por, enfim, habitar a fronteira, essas fronteiras, que em muitos casos são mobilizadas para dividir, habitá-las como lugar de troca, de transação. Enfim, é passar, enfim, usando uma linguagem que os geógrafos costumam usar, é passar um bocadinho da lógica da fronteira-linha para a fronteira-zona, ou seja, a fronteira que se torna, de facto, um lugar habitado e não um lugar de divisão. A segunda ideia que me pareceu interessante, que, aliás, é uma marca deste pontificado, é a exigência de, porventura, termos de ler o mundo a partir de outros lugares. Ou seja, acedermos àquilo que somos, enfim, à experiência do que somos,
porventura não a partir dos lugares que conhecemos, dos nossos lugares, mas a partir de outros lugares. Aliás, recolho aqui apenas uma pequena citação do número 12 dessa encíclica. Os conflitos locais e o desinteresse pelo bem comum são instrumentalizados pela economia global para impor um modelo cultural único. Esta cultura unifica o mundo, mas divide as pessoas e as nações, porque a sociedade cada vez mais globalizada torna-nos vizinhos, mas não nos faz irmãos. Esta ideia de um Papa que obviamente vem do Hemisfério Sul e nos suscita este desafio de olhar para os problemas, para aquilo que vivemos, não apenas a partir dos lugares que conhecemos, mas a partir do lugar dos outros, parece-me de facto, quando pensamos a cultura, parece-me de facto ser também um lugar bastante interessante de reflexão. A terceira ideia diz respeito, antes de mais, à forma como nós vivemos, enfim, alguns aspectos essenciais da nossa inscrição na sociedade e que apela também a uma outra forma de tornar presente a dimensão religiosa nas sociedades. Enfim, nós estamos habituados a pensar nas nossas sociedades democráticas, liberais, enfim, a pensar a religião, sobretudo a partir da lógica da diferenciação, do pluralismo, no respeito, obviamente, pela liberdade religiosa, mas em muitos casos essa forma de vermos a religião na sociedade torna a religião apenas uma espécie de marca de particularismos. Enfim, vejam, por exemplo, a frequência com que temos dispositivos deste género, em que se juntam pessoas de diferentes religiões numa mesa e aquilo que elas dizem é alguma coisa que diz respeito, sobretudo, à sua própria particularidade. Ora, eu acho que, a partir da leitura desta encíclica, neste ângulo que no início iniciava, eu acho que o Papa Francisco arriscou uma palavra universal. Arriscou uma palavra que nem é bem, normalmente, o registro de uma encíclica. Como saberão, a encíclica é um texto dirigido aos outros bispos, enfim, pelo menos formalmente é assim que ele é descrito, e este é um texto que se apresenta, por um lado, pós-pandémico, ou seja, quer imaginar um mundo depois da pandemia como um problema global, e, ao mesmo tempo, enuncia a experiência cristã, a memória cristã, numa palavra que quer ser partilhável, que se afirma do ponto de vista da sua possibilidade de universalização. E aí faço, enfim, para terminar esta introdução àquilo que pensei, parece-me muito interessante observar o que os criadores fazem atualmente com essa memória cristã. No caso da criação musical, que tenho estudado de uma forma particular, é interessante observar como, precisamente num contexto em que a religião, em particular as igrejas cristãs, deixaram de ter nas nossas sociedades esse lugar tutelar, esse lugar de hegemonia, o Evangelho, a memória cristã, acaba por ser um lugar onde muitos criadores encontram alguma coisa que pode ser aquela possibilidade de imaginar um mundo como o outro. Curiosamente, em alguns casos, nessas criações, a memória cristã aparece, eu diria, num lugar contra-hegemónico, com uma possibilidade, de facto, de imaginar que o mundo pode ser diferente. Enfim, Rui, ficava-me por aqui nesta primeira intervenção. Muito obrigado, professor Alfredo Teixeira, por esta abertura. Vou pedir aos meus não são de certeza, convidados, o favor de falarem um pouquinho mais alto, porque lá ao fundo parece que há alguma dificuldade em se ouvir. Continuo agora com Cátia Tuna, doutorada em História, especialidade de História e Cultura das Religiões, mestre em Teologia, pertence ao Centro de Estudos
de História Religiosa da Universidade Católica, instituição em que é também docente. A sua tese de doutoramento, intitulada Não sei se canto, se rezo, ambivalências culturais e religiosas do fado, entre 1926 e 1945, recebeu o ano passado o prémio Fundação Mário Soares, Fundação EDP, e o prémio Vítor de Sá de História Contemporânea. E está na base do livro Para uma Teologia do Fado. Entre outros interesses, tem investigado os percursos e discursos de rappers evangélicos na Grande Lisboa. Cátia, obrigado. Obrigada, Rui. Boa tarde a todos. Há aqui um elemento no meu currículo que não está e que é, eu fui secretária do Encontro Nacional de Leigos enquanto foi em Viseu em 2018. Há ali alguém que me está a reconhecer. Espero que pelos bons motivos da organização e por não ter corrido mal. Eu vou começar por apresentar-me, porque eu comecei a pensar, mas porquê é que me convidaram para a parte da cultura? Já estou como de manhã, dizia o Luís Parente Martins, isto foi um erro de casting, provavelmente. Tenho de falar mais alto. O que é que eu tenho a ver com este tema da cultura? Gosto muito de música, ouço música quase todos os dias, canto muito desde criança. A certa altura fiquei fascinada pelo fado, cantava-o e mais tarde estudei-o. Este é um dado muito recorrente no meu percurso. Geralmente, vingo-me das coisas que não sei fazer estudando-as. Foi o caso do fado, foi o caso da teologia. Já em pequena queria ser atriz e depois de 2 ou 3 tentativas pus-me a ler coisas sobre o teatro na Grécia Antiga. Desde a adolescência componho músicas. Cozinho mais ou menos bem e gosto muito de o fazer quando tenho tempo e sobretudo agora que já tenho uma horta. Costuro, às vezes, mas só sei fazer estojos. Estudei teologia, depois história. Gosto de pensar, mas cada vez mais me dói a cabeça quando o tento fazer e, sobretudo, quando tenho de o fazer. Eu estou a apresentar-me desta forma porque eu gostaria de vos convidar a fazerem vocês próprios a vossa lista. A lista de coisas que têm, que gostam de fazer, que gostam de viver. Porque, no meu ponto de vista, isso é a cultura. Isso é a experiência cultural. Depois, adquirir formas mais sofisticadas. Portanto, cada um de nós, cada pessoa, é um ser cultural. Isto é o primeiro ponto. A minha apresentação não vai ser propriamente conexa. Isto está mais ou menos em fragmentos. Este foi o fragmento número 1. Vamos para o fragmento número 2. No meio de tantas definições de cultura, é clara na produção discursiva dos papas a vinculação da cultura ao humanismo. Paulo VI, no seu célebre discurso na sede da ONU em 1965, apresentou a Igreja como perita em humanidade, ou, noutras traduções, técnica em humanidade. Em 1982, João Paulo II, na sede da Unesco, afirmou: o homem vive uma vida verdadeiramente humana, graças à cultura. O homem, que no mundo visível é o único sujeito ôntico da cultura, ôntico é relacionado com o ser, é também o seu único objeto e o seu termo. A cultura é aquilo pelo qual o homem, enquanto homem, se torna mais homem. É mais. Chega mais ao ser. Fim de citação. Falando em Igreja Humanismo, o ponto que eu queria aqui considerar é que na Fratelli Tutti o Papa critica os novos movimentos que poderíamos designar como populistas, direita radical. Parece-me que o tema da encíclica de fundo, que permanece como baixo contínuo, é este destinatário último que ele está a falar exatamente para esse interlocutor.
E um dos aspectos que menos têm sido abordados, do meu ponto de vista, quando se reflete criticamente sobre estas novas dinâmicas ideológicas e mobilizadoras que têm surgido, é o facto de serem contra-humanistas. De alguma maneira, elogiarem a brutalidade, a agressão que o professor Alfredo Teixeira falava. Eu entendo a cultura e sou muito sensível a este ponto, a cultura como um antídoto da agressão, da violência, da brutalidade. Primeira vez que aparece assim, etimologicamente, a palavra cultura é na clássica frase de Cícero, expressão cultivar a alma, cultivar a mente, cultivar o espírito. Ora, esse cuidado da alma contrapõe-se ao brutalizar da alma. E penso que, como Igreja, há que oferecer uma reflexão sensível a isto. A cultura humaniza, citando o professor Américo Pereira, também é professor na Católica, nosso colega, a cultura, cito, é ato do sentido humano, ato básico que ergue o ser humano como propriamente humano. A cultura como esforço de sentido, realizado por cada indivíduo ou por cada grupo, é um exercício contra este embrutecimento que pode contrariar o instinto de acabar com o outro. Corresponde ao difícil exercício da delicadeza, da sensibilidade, que torna o homem capaz de transformar a sua dor em angústia e o seu gozo numa alegria que pode alcançar uma escala mística. A cultura é esta espécie de transformador. Obrigado, Cátia Tuna. E passo agora a apresentar Miguel Taman, diretor da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, também seu docente. Foi acolhido como professor e investigador em várias instituições de ensino superior nos Estados Unidos, e entre os seus livros mais recentes incluem-se a coautoria de O Cânon, bem como Erro Extremo e Erro Extremo 2, que este último publicado em setembro, que reúnem os seus artigos no jornal Observador. O que lhe interessa na ideia das humanidades na universidade é a possibilidade de uma conversa, com certeza com imensos mal-entendidos, mas de uma conversa entre pessoas que se interessam por arte, por filosofia, por história. Professor Miguel Taman, bem-vindo. Vamos então a esta conversa. Boa tarde. Estou aqui com muito gosto e estou aqui num painel com uma exceção tão interessante. Muitas das coisas que importaria dizer sobre o tópico que nos reúne aqui já foram ditas. Eu limitar-me-ia a apontar dois problemas. Eu sou professor numa universidade, até aqui nada de especial, mas este tipo de atividade levou-me progressivamente a pensar em duas questões que são, para as quais é diretamente relevante aquilo que o Papa Francisco diz sobre uma certa posição da cultura nas sociedades contemporâneas, como, aliás, é relevante aquilo que o Papa Bento tinha dito sobre um problema parecido. Eu vou descrever esses dois problemas. O primeiro é o problema de saber como é que nós conversamos com outras pessoas quando não podemos assumir que as outras pessoas partilham as nossas convicções, as nossas referências e, evidentemente, têm vidas muito diferentes das nossas. E isto tem a ver com o segundo ponto, que é quando as outras pessoas nos dizem que não existe nada em comum entre aquilo em que elas acreditam e aquilo em que nós acreditamos, qual será a nossa posição? As universidades têm tudo a ver com isto, porque as universidades são sítios de conversa,
uma das referências mais importantes e uma das melhores descrições daquilo que é uma universidade é uma famosa descrição do cardeal Newman, em que precisamente se sublinha o papel muito importante que esta tradição de debate entre pessoas tem. Mas debate entre pessoas não significa simplesmente, nem isso seria possível, nem isso seria plausível, nem verosímil, deixarmos as nossas crenças e convicções à porta, como dos salonos do Oeste se deixava as armas antes de entrar propriamente no recinto. E, portanto, a dificuldade desta conversa e a dificuldade deste diálogo é que não nos podemos separar das nossas convicções. E é isto que levanta os meus dois problemas. É muito normal que em locais religiosamente muito homogéneos o problema das convicções das outras pessoas nunca nos ocorra. Em Portugal confunde-se o adjetivo cristão com o adjetivo católico e assume-se por defeito, independentemente da prática religiosa de quem quer que seja, que as pessoas são mais ou menos como nós. São cada vez menos como nós, mas essa é uma suposição relativamente pacífica. Por vários acidentes que não vêm ao caso, eu vivia em locais em que não era possível simplesmente tirar essas conclusões acerca da homogeneidade. E esses são locais que exigem de nós precisamente este esforço de conversa de que eu estava a falar. Se eu estou numa sala com pessoas que não concordam comigo sobre coisas fundamentais, e evidentemente porque acho que não devo simplesmente exterminá-las, penso que estamos todos de acordo sobre isso, como é que eu consigo ter uma discussão com significado e uma discussão racional, razoável e cordata, apesar disso? A melhor receita que eu conheço, e é uma receita em que eu penso muitas vezes, é uma receita também muito antiga, é uma receita de São Tomás, imaginem. Estava tudo a correr tão bem. É uma receita de São Tomás. Ele observa de passagem uma coisa que me parece muito inteligente e muito útil. Quando duas pessoas estão em desacordo uma com a outra, a tarefa de uma pessoa como nós não é simplesmente a tarefa de contrapor as suas razões às razões da outra pessoa. Porque a outra pessoa pode dizer, pois, as minhas razões são as minhas razões, as razões da outra pessoa são as razões da outra pessoa, e depois isto conclui com aquela frase horrível que se ouve tantas vezes, e por isso tudo é relativo, cada um tem as suas razões, cada qual fica, evidentemente, isto não é uma maneira de conduzir uma conversa, é uma espécie de choque de culturas, por assim dizer. E o que São Tomás observa de passagem é muito interessante. É que o dever das pessoas que têm um certo tipo de convicções não é simplesmente declararem as suas convicções, mas tentarem, na linguagem das suas convicções, responder às melhores objeções que vêm do outro lado. E, portanto, tentarem não excluir as razões da outra pessoa, mas incorporar as razões da outra pessoa, não simplesmente para fazer disto tudo uma mistura em que não se nota qualquer espécie de diferença, mas tentar responder da melhor maneira possível às melhores e mais inteligentes objeções que existem contra a nossa posição. As universidades são isto. São Tomás estava a escrever numa altura em que tinham acabado de ser inventadas, em que as primeiras grandes universidades, a começar por Bolonha, tinham sido criadas. As universidades são um animal antigo e um animal muito importante. E nos últimos 900 anos, nos seus melhores casos, tiveram sempre esta característica. São lugares em que as pessoas podem discordar, não abdicando daquilo em que acreditam e tentando não subestimar os seus interlocutores. A cultura não é mais que isto. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Miguel Taman.
Eu suponho que haverá um tempo, ou que será curto, para uma questão que queiram colocar, e aqui há muitos pontos por onde poderão colocar uma questão aos nossos três convidados. Se houver alguém já, por favor, avance. Então, já temos? Muito bem. Eu gostaria de ser o mais sintético possível, gostaria de saber também articular a questão barra provocação, talvez, de uma forma suficientemente exclusiva para fazer assim. Eu ouvi falar do humanismo, lembrei-me de uma passagem do livro do Desassossego, que talvez estivesse aqui e até poderia reler para depois lançar no tema. E que a passagem é esta. Diz a certa altura que nasci num tempo em que a maioria dos jovens tinha perdido a crença em Deus pela mesma razão que os seus maiores já tinham tido, sem saber porquê. E então, porque o espírito humano tende naturalmente para criticar porque sente e não porque pensa, a maioria desses jovens escolheu a humanidade para suceder de Deus. Pertence, porém, àquela espécie de homens que estão sempre na margem daquilo a que pertencem, nem veem só a multidão de que são, senão também os grandes passos que há ao lado. Por isso, nem abandonei Deus tão amplamente como eles, nem aceitei nunca a humanidade. Considerei que Deus, sempre improvável, poderia ser, podendo depois de dever ser adorado, mas que a humanidade, sempre uma mera ideia biológica, não significante mais que a espécie animal humana, não era mais digna de adoração do que qualquer outra espécie animal. Este culto da humanidade... Peço desculpa, vou ter de pedir, por favor, para que dirija a pergunta, está bem? Porque deve haver outras pessoas que também gostariam, se faz favor. Como é que é possível nós pensarmos esta referência constante ao humanismo e num contexto cristão? E depois também, mudando a questão fronteira, a questão da fronteira e a relação, de facto, também com a questão do diálogo. A fronteira, de um lado, e aqueles que chegam à fronteira, como o facto de implicar também o desaparecimento dos que estão aquém para além da fronteira, na consideração apenas daqueles que chegam à fronteira. E também, como é que é possível o diálogo com quem, por exemplo, faz uma afirmação de literalidade, adesão à literalidade, uma adesão radical à literalidade e projeta uma desconfiança profunda da interpretação. Espécie de diálogo que é possível, como é que isso se faz? E como é que se responde a um desafio desses em contexto cristão? Não sei se conseguirei responder a tudo, penso que não. Penso que a intervenção foi mais para suscitar alguma continuidade na nossa reflexão. Eu pegaria apenas nessa problemática da fronteira, enfim, eu não sei se percebi inteiramente a que é que se estava a referir quando fala dos que não estão a atravessar a fronteira, enfim, de alguma maneira, o problema que vivemos hoje relativamente a esta pressão de grandes fluxos humanos tem que ver com uma desorganização global do mundo, não é? E, portanto, o problema não está só nesse trânsito da fronteira, obviamente, não é? A fronteira é o lugar onde o problema se revela, neste caso, não é? É o lugar onde nós somos confrontados com o problema. Em todo o caso, de facto, a fronteira remete para o problema do diálogo. O professor Miguel Tano sublinhou muito isso, o que é, de facto, dialogar
não imaginando um mundo sem fronteiras, não é? Mas, em todo caso, praticando essa fronteira. E como é que ela se pode praticar? Eu, na continuidade do exemplo que ele dava, eu recordei-me, quando eu estava a ouvir falar, de uma obra que já tem, enfim, bastantes anos, foi traduzida em português, mas penso que se calhar agora não se encontra facilmente, que é aquela obra do escritor Amin Maalouf, Identidades Assassinas, que é enfim, o Amin Maalouf é um escritor de origem libanesa, mas, enfim, reside em França e escreve em francês. É, de alguma maneira, uma personalidade que é o exemplo do que pode ser uma coisa que eu acho que devíamos ser sensíveis, que é pensar a diferença que nos habita a nós próprios, porque cada um de nós não é apenas uma única coisa. Mesmo sob o ponto de vista social, quando nos dizemos somos católicos, por exemplo, neste caso, isso não está a dizer tudo o que somos. E no caso dele, o Amin Maalouf tem origens na Líbia, a sua língua materna é o árabe, mas é cristão, é um cristão copta. E se a língua materna é o árabe, aquilo que o internacionalizou como escritor foi a língua francesa. Portanto, ele próprio, um lugar onde fronteiras diversas se encontram, e de alguma maneira cada uma das diferenças que o habita é uma ponte para esse diálogo possível. Enfim, de facto, em muitos contextos, as diferenças vão-se confrontar. Enfim, se eu tenho uma visão cristã do mundo, em muitos aspectos, ela vai conflituar com alguns aspectos de uma visão islâmica do mundo. Mas, se calhar, por exemplo, se eu estiver perante um pai, eu também sou pai, se eu estiver perante um pai que discute o problema da educação e da escola, se calhar eu vou-me poder encontrar com ele nisso que é uma preocupação pelo cuidado fundamental dos nossos filhos. Ou seja, este viver a nossa experiência, nesta complexidade, descobrindo em cada uma das dimensões do que somos uma ponte para a diferença do outro, parece-me ser também um lugar de sabedoria interessante e que, de alguma maneira, nos pode fazer pensar o que é isso de praticar a fronteira a partir da nossa própria experiência pessoal. Tendo em conta a oposição que muitos fazem à Igreja, em parte devido ao seu passado, também devido ao seu presente, que com frequência foram e em alguns casos continuam a ser manifestamente contra-evangélicos, portanto, perante este quadro de passado e de presente, que passos podem ser dados pela Igreja para restabelecer a amizade com essas pessoas, particularmente nos campos das artes e do pensamento, nos campos da criação artística e nos campos do pensamento? Que passos concretos a Igreja pode dar, os católicos podem dar para restabelecer, ou às vezes em alguns casos até estabelecer esta amizade? Proponho esta pergunta à professora Cátia. O Papa Francisco fala claramente de um pacto cultural. É o Papa dos pactos. Já propôs o Pacto Global para a Educação, que até é bastante interessante, se quiserem explorar, e fala do Pacto Cultural na sequência do que o Rui estava aqui a estimular como reflexão de que passos é que podem ser dados. Este Papa é muito operativo, fala desse pacto, não detalha qual o seu conteúdo e quais as suas estratégias ou os seus compromissos, quase que coloca para o leitor uma reflexão sobre isso. Mas a novidade que eu julgo mais impactante da sua proposta é que, para ele, mesmo na forma como o texto está elaborado, penso eu que é no parágrafo 216 e seguintes, o pacto cultural é a mesma coisa que um pacto social. A forma como o Papa Francisco aborda a cultura é
claramente uma forma que a subordina aos problemas sociais. Portanto, esta visão humanista que o Papa João Paulo II tem, mais de tom filosófico, no Papa Francisco tem um registro completamente diferente. Nesse sentido, eu vou colocar aqui algo que eu sei que pode não ser totalmente suscitar um acordo entre as pessoas, mas ao ler a carta do Papa Francisco, eu questiono-me se da parte da Igreja no geral, porque a Igreja também tem este caráter heteronímico, estava a ler exatamente um texto de um heterónimo de Fernando Pessoa. O professor Alfredo Teixeira referiu que cada pessoa pode ter várias identidades. Eu, pelo menos, sou uma delas. Tenho aqui vários heterónimos e eles vão fazendo turnos. Espero que estejam a gostar deste heterónimo que neste momento está ativo. Só que eu questiono-me se, com o Papa Francisco e a partir da reflexão que ele apresenta sobre a cultura, se a Igreja não estará mais, tendencialmente, em alguns setores, em alguns momentos, preocupada com destinatários como intelectuais, como artistas, como pessoas bonitas da sociedade, e relega católicos que são pobres e que não têm garantidas, não têm asseguradas oportunidades. Porque aqui a questão, para se refletir a cultura, mesmo no âmbito de uma pastoral da cultura, para se refletir de uma forma responsável, de uma forma, a responsabilidade aqui quase entendida como um sinónimo de solidariedade, tem de se refletir a questão das oportunidades. Porque quem tem oportunidades, como é o meu caso, já tive muitas oportunidades na vida, tem responsabilidades. Há muitas coisas que eu sei, há muitas coisas que eu pude fazer, há muitas coisas que eu sei exatamente por causa da Igreja. Portanto, eu penso que, na sequência da pergunta que me foi colocada, acho que a Igreja tem de rever os seus interlocutores e os seus destinatários. E a cultura não é um bem de uma elite, é um talento de cada um. E é importante cuidarmos dos talentos uns dos outros. Na parábola dos talentos, que por acaso é uma palavra que muitas vezes calha no dia dos pobres, no Dia Mundial dos Pobres, que foi no último domingo, eu por acaso, quando leio a Bíblia, adquiri uma técnica para, muitas vezes, conseguir contornar as minhas dificuldades interpretativas, que foi fixar-me nas personagens secundárias ou às vezes mesmo até nos figurantes. E na parábola dos talentos, se nós nos fixarmos não nos servos, não no Senhor, mas numa personagem que passa completamente despercebida, que é aqueles com quem os servos vão negociar o talento para conseguirem rentabilizar e depois devolver multiplicado o talento ao Senhor quando Ele regressar. Muitas vezes eu interpreto-me e questiono-me, serei eu essa pessoa que consegue negociar com o talento dos outros, interagir com o talento dos outros de forma a que ele se multiplique e de forma a dar estas possibilidades para que as pessoas possam fazer aquilo que gostam de fazer, possam aceder ao direito à criatividade, o direito ao gosto, o direito ao belo, o direito ao arrebatamento, à perplexidade. Eu vou terminar aqui a minha resposta dizendo algo que é da minha vida, também acho que é um pouco este o objetivo, que é a minha primeira experiência cultural, que eu me lembro de ter tido na minha vida, que foi com a minha madrinha. A minha madrinha trabalhou a vida toda num restaurante e acho que sempre teve muita pena não ter podido estudar. Lá está a questão das oportunidades. Então ela sempre que podia, acho que também para se conseguir vingar dessa situação, levava o filho, o meu primo e eu e a minha irmã, assim a sítios culturais, e lembro-me perfeitamente de uma vez que ela me levou ao Museu de Lisboa. Eu tinha 7 anos e recordo-me de entrar no Museu de Lisboa e de ver umas peças muito pequeninas, aquilo deviam ser para aí moedas ou uma coisa assim, milenar, e de me aperceber que a legenda dessas moedas eram muito maiores do que o próprio objeto.
E essa experiência foi uma experiência cultural, mas de alguma maneira também foi uma experiência religiosa, porque eu senti que eu não conseguia perceber o que estava à minha frente, eu não conseguia perceber absolutamente nada do que eram aqueles objetos, mas consegui intuir, pela legenda enorme que eles tinham, que aquilo devia ser uma coisa muito importante e muito valiosa, não é? Então, acho que na Igreja o desafio é este, é sermos estas pessoas que levam alguém a um museu, que levam alguém a experimentar o belo, que levam aqueles que estão confinados em territórios de gueto a poderem aceder a uma gramática cultural que permita decifrar a memória da sociedade em que estão inseridos, por um lado, mas por outro lado também criar espaços de partilhas dessas culturas que estão aqui e que são minoritárias e que, na sua riqueza, não têm um espaço de expressão, de partilha, para se criar isso que o Papa Francisco fala tanto e que é a cultura do encontro. Muito obrigado, Cátia. Abro novamente espaço. Alguém gostaria de colocar alguma pergunta? Devem ser tantas que é difícil escolher, não é? Bom, avanço eu então, se me permitem. Estamos próximos de eleições e Francisco afirma que a política é a diaconia social que promove a amizade social para gerar o bem comum. Porque há, aparentemente, em Portugal, poucos cristãos, poucos católicos na política, aparentemente, de que maneiras concretas é que a política pode contribuir para a amizade social ou para a desfavorecer? É uma pergunta que eu me permito lançar a Miguel Taman. Muito obrigado. É uma grande pergunta, é uma pergunta grande. Há bocadinho eu estava a falar do tipo de atividades que nos obrigam a relacionarmos com pessoas acerca de quem nós não podemos imaginar que pensam o que nós pensamos. E a política é, de modo geral, um processo complexo de regular interações com pessoas diferentes de nós. É por isso que eu resisto imenso àquelas analogias que se ouvem fazer tantas vezes, em que se diz que um país é como uma família. Sempre que se diz as famílias e as empresas, está-se a imaginar que uma empresa é uma família grande e que um país é uma empresa ainda maior, ou possivelmente que o tipo de regulação e o tipo de decisão e o tipo de relação é sempre o mesmo em todos os casos. Não é, evidentemente. Por exemplo, nas famílias não se decide de modo referendário, quer dizer, através de uma votação, o que se vai fazer, ou o que se vai, o que se vai fazer, ou o que vai acontecer, as grandes decisões, as pequenas decisões, o que é que se vai comer hoje ao jantar. Não se vota nesse sentido. E as estruturas e as instituições políticas servem de uma maneira muito prática, para regular o problema de saber como é que pessoas muito diferentes vão viver em comum. E, portanto, isto é para lhe dizer que a sua pergunta tem tudo a ver com aquilo de que nós estávamos a falar. Não é só nas universidades, não é só nos museus, não é só nas famílias, que o problema de lidar com pessoas diferentes de nós se coloca. Para uma pessoa que tem convicções de um certo tipo, que eu penso que todos partilhamos, a pior maneira de lidar com pessoas que são diferentes de nós é ou fingir que não existem e, portanto, imaginar que não contam,
ou, melhor ainda, dar cabo delas para que não nos atormentem, não nos atormentem nunca mais. Penso que nenhum de nós concordaria com esse modo de proceder, que além disso é muito pouco prático, porque quando começamos a exterminar os nossos adversários, aparecem sempre mais adversários. Ora, a política é a maneira de não termos que exterminar outras pessoas. É também uma atividade, no Ocidente com certeza, uma atividade secularizada, quer dizer, a maior parte das democracias, as democracias liberais não são sociedades teocráticas. Mas o facto de ser uma atividade secularizada é paradoxalmente a melhor oportunidade possível para as pessoas que não têm convicções seculares sobre uma série de coisas, como penso que é o caso de todos os presentes. Há até um argumento que pode ser feito... Eu não vou fazer esse argumento. Já falei demais. Muito obrigado. Miguel Taman, novamente, uma pergunta que queiram colocar. Então avanço eu. É uma pergunta que colocaria aos três convidados, pedindo a cada um, enfim, a sua contribuição. O Papa Francisco sabe, como nós sabemos, portanto não estamos num mundo ideal, que o conflito é inevitável, mas considera que as diferenças são criativas, criam tensão e, diz ele, na resolução das tensões está o progresso da humanidade. Diante das polarizações que aparentemente são cada vez mais frequentes e intensas, pelo menos aparentemente, em todos os contextos da vida humana, e convirjo agora para o tema desta Praça Central, como podem os católicos contribuir para tecer diálogos e convergências, mais do que monólogos paralelos, ou seja, mais do que uma sessão em que um esteja a falar, outra esteja e não, portanto, linhas paralelas que nunca se quer, já nem falo em cruzar, mas que nunca se cruzam. Como será possível, em termos práticos, dentro da Igreja, construir estes diálogos, há pouco falava-se de agressividade, como pôr água fria nesta agressividade, neste calor, nesta polarização. E pergunto isto, não só como exemplo para a sociedade, mas também como dentro da Igreja. Porque é sabido que dentro da Igreja as polarizações existem, julgo que terá sido assim, se percebe bem, desde a primeira comunidade cristã, em Jerusalém, mas a forma como elas se desenvolvem e o resultado, o destino para onde elas fazem vislumbrar, nem sempre é, se calhar, o mais positivo para a Igreja. Por outras palavras, vê-se entre católicos, por exemplo, nas redes sociais, que há muita agressividade, muita agressão entre eles. Portanto, esta pergunta dirige-se primeiro, como é que os católicos podem, de facto, abrir vias de diálogo dentro da própria Igreja e depois para a sociedade? Claro que não vale a pena estarmos a falar em boas práticas para a sociedade se a sociedade olha para a Igreja e vê que não há caridade. Portanto, ela tem de começar dentro de casa. E é esta a pergunta, então, que eu coloco, depois deste preâmbulo grande, espero não ter perdido o foco. Professor Alfredo. Bom, Rui, a sua pergunta exigia ficarmos aqui bastante tempo a conversar, porque ela diz respeito a quase tudo. Mas, de facto, por isso mesmo é essencial. Enfim, o problema do conflito. Bom, eu acho que temos de, em todo caso, ter como relevante que o conflito em si, nas nossas sociedades democráticas, tem sido, em muitos casos, também
um lugar fundamental para o reconhecimento, para as estratégias de reconhecimento. Enfim, sobretudo no caso europeu, por exemplo, em que temos, de facto, uma história marcada, por exemplo, uma tradição cristã hegemónica, mas, em todo caso, uma sociedade cada vez mais habitada também por outras pertenças, por outros ideários religiosos. Em muitos casos, essas minorias religiosas só tornaram presente o seu ponto de vista sobre a própria sociedade, só chegaram a ver respeitados alguns dos seus direitos fundamentais a partir de uma posição conflitual. O conflito surge muitas vezes como um modo de colocar a voz, enfim, na praça pública, quando não há outra forma de o fazer. Em todo o caso, agora quando o Rui estava a pensar e estava sobretudo a dirigir esta pergunta como uma pergunta dirigida ao interior da experiência católica, eu comecei imediatamente a lembrar-me de Paulo e da sua estratégia missionária, digamos. Quando nós vemos quem são os evangelizadores, enfim, das estratégias missionárias de Paulo, nós percebemos que são pessoas que têm profissões comuns, enfim. Um daqueles que conhecemos é tendeiro, faz tendas, e, de alguma maneira, fazer tendas, enfim, naquele contexto cultural, tem um particular significado, não é? Porque trata-se de fazer, no fundo, habitação temporária para, enfim, os grandes aglomerados urbanos, que são também os lugares de grande circulação comercial, a circulação militar, ligada à gestão de segurança do Império Romano. Portanto, Paulo, quando escolhe essas pessoas, sabe que elas vão estar, no fundo, no centro do mundo. E, de alguma maneira, a evangelização de Paulo escolhe o quê? Entre uma alternativa, que é pensar que nos salvamos retirando-nos do mundo, ou pensar que a salvação passa por o habitar. Claramente, Paulo escolhe esta segunda hipótese, esta segunda via, estar presente na cidade. E estar presente na cidade através do quê? Através do oikos cristão, da casa cristã, não é? Que, enfim, na época a casa era uma espécie de pequena ou média empresa, não é? Ou seja, era uma unidade económica que incluía a família, mas num sentido bastante mais alargado do que o que nós conhecemos, incluindo até os próprios escravos. E, de facto, quando nós observamos o que é essa experiência, e que eu acho que tem, apesar da distância, tem uma forte correlação com a nossa experiência cristã hoje, a forma como aquelas famílias habitam a cidade é muito curiosa, porque eles, ao mesmo tempo, estão em dissensão com a cidade. Enfim, o mundo da época era um mundo essencialmente desigual. A religiosidade, por exemplo, era essencialmente étnica, ou seja, pertencia-se a um determinado grupo, e a mensagem cristã aparece como uma mensagem dirigida a todos, não há judeu, não há grego, não há homem, não há mulher. No entanto, essa dissensão não conduz, a meu ver, nem a uma concepção de si a partir de uma lógica elitista, enfim, de grupo religioso separado, que detém um segredo sobre o mundo, que quer de alguma maneira conservar e que, enfim, como acontecia nos grupos mais apocalípticos, que no fim irá ser revelado e, portanto, aqueles que de facto estão já designados como salvos, vamos conhecer quem são. De facto, não é essa a forma como Paulo pensa a experiência cristã, mas é de facto a de uma espécie de transformação do mundo a partir do seu interior. Esta dissensão em relação à cidade, já que em Cristo todos são iguais, esta dissensão em relação à sociedade não é uma dissensão que coloque este grupo religioso, em concreto os cristãos, fora das próprias dinâmicas que estão a construir a sociedade. E,
Portanto, aquilo que de mais elementar eu diria é que, de alguma forma, a única maneira do cristianismo continuar a ser fermento é habitando o mundo nas suas dinâmicas fundamentais. Já não o pode fazer como em séculos anteriores, onde tinha poder sobre as próprias estruturas, mas, porventura, aliás, o Sr. Miguel também sublinhava isso, porventura temos até condições privilegiadas para o fazer hoje, porque, de alguma maneira, sendo as nossas sociedades muito marcadas pela cultura do indivíduo, de alguma maneira o indivíduo pode ter voz, e ao ter voz, tem voz a partir de tudo aquilo que ele é, incluindo as suas convicções religiosas, a sua experiência religiosa. E nesse sentido estamos até se calhar menos dependentes daquilo que eram ações mais corporativas, de agência sobre o mundo a partir de identidades católicas fortalecidas. Portanto, talvez a aprendizagem mais difícil é, de facto, poder viver isto nesta condição de maior fragilidade social. Poder viver isto num contexto de maior fragilidade, porque, de alguma forma, esta presença já não está protegida pela arquitetura institucional que antes conhecíamos. É, portanto, um tempo de aprendizagens. Aquilo que me parece, aquilo que vivemos hoje, sob o ponto de vista da experiência cristã, é claramente um tempo de aprendizagens. E, em relação à dinâmica interna, à gramática interna da Igreja Católica, em particular, a meu ver, acontece o mesmo. Porque o que vivemos neste momento é a dificuldade em implementar, de alguma maneira, uma lógica reformista da Igreja. Enfim, reparem, João XXIII tinha um concílio, não é? Tinha um instrumento que era um concílio. Sabemos que um concílio, como na altura foi realizado, tem dificuldades em ser implementado hoje. Enfim, a gramática de um concílio tinha que ver com uma demografia, enfim, no fundo, com um desenho institucional que não subsiste hoje. E, portanto, o Papa Francisco tem enfrentado este problema: como mudar? Já que, na ótica dele, a partir desse outro lugar de onde ele vem, a Igreja tem de mudar. Como mudar? E eu penso que ele próprio tem tentado aprender como é que isso pode ser feito. E estamos nós todos a aprender também. E, portanto, se calhar, todos os contextos de escuta, de diálogo, são contextos extremamente privilegiados para aprendermos. E, portanto, aquilo que eu desejaria neste contexto é que nós, de alguma maneira, pudéssemos estar dispostos a fazer novas aprendizagens e a não viver o cristianismo neste contexto de uma espécie de cuidar de uma ruína ou de simplesmente reproduzir aquilo que chegou até nós. Porque, de facto, este mundo é, deste ponto de vista, um mundo novo e a forma como os cristãos podem estar nele também me parece que exige uma recriação. Então, primeiro registro aqui um grande desequilíbrio, não é? Porque temos aqui duas pessoas inteligentes e da diversidade, depois eu ponho-me a falar da minha tia e da costura e da culinária, e agora, exatamente para não sair do meu registro, vou falar de um diálogo, de uma experiência concreta de diálogo que tive há relativamente pouco tempo, com um rapaz inteligentíssimo, com uma grande capacidade expressiva e argumentativa, e que é criacionista, portanto, que é completamente diferente das convicções ou da forma de interpretação que eu tenho, nomeadamente do Gênesis, dos primeiros capítulos. E o que é que aconteceu nesse diálogo? Portanto, porque é exatamente isso, o diálogo aprende-se dialogando com as experiências concretas que temos de diálogo e de debate. Eu cheguei muito rapidamente à conclusão de que eu não iria, quer dizer, não valeria a pena. Primeiro, eu não tinha a capacidade argumentativa dele
estou muito cansada cerebralmente desde a minha tese de doutoramento e não sei se vou alguma vez reparar as sequelas cerebrais que tive desde aí. E, portanto, a certa altura, eu dei por mim a festejar a diferença interiormente. Eu disse, olha que engraçado, tu pensas coisas completamente diferentes que eu. Isto é tão engraçado. E fiquei exatamente pela graça que isso tem. O outro ser diferente de mim, ter um imaginário completamente diferente do meu, ter uma perspectiva do mundo, do Criador completamente diferente da minha. Por isso, o diálogo como metodologia tem dentro de si próprio um problema que é ao mesmo tempo a maior virtualidade e a maior potencialidade, que é isto de nunca se sabe como pode acabar e pode não acabar bem. E isso, em vez de ter de ser resolvido, pode simplesmente ser celebrado. Ora, o diálogo, o debate de ideias é uma metodologia, do meu ponto de vista, extraordinariamente ocidental. Se nós formos para outras culturas, isso de debater ideias, isso não é metodologia fundamental. Mas há uma metodologia muito mais interessante do meu ponto de vista, que é a festa, o banquete. Há povos que investem tudo nas festas, na celebração das suas próprias comunidades, sejam elas religiosas ou não. Por isso, como resposta, é que o diálogo é uma metodologia fundamental, mas há outras. E o banquete, a festa, a celebração, é uma metodologia muito utilizada por Jesus. Pelo menos em Lucas, que era fazia parte, em princípio, de uma elite judaica muito instruída, mas que não seria bem um judeu, seria alguém helénico, de cultura grega, mas que simpatizava bastante com o judaísmo, seria um temente de Deus, como era o termo técnico utilizado na altura para aqueles que simpatizavam com o judaísmo sem serem etnicamente judeus, nem se prestarem a todas as regras, incluindo a circuncisão, pronto, não interessa. Mas em Lucas nós temos Jesus retratado como permanentemente em banquetes, acusado de ser beberrão e comedor, e Lucas, como pessoa instruída no judaísmo que era, nas Sagradas Escrituras judaicas, ele, do meu ponto de vista, vai inscrever Jesus no banquete das nações, por isso é que ele permanentemente fala no banquete como espaço privilegiado de Jesus estar, que ocorre em Isaías 45, se não estou em erro, e que fala do grande banquete que vai ser preparado no Monte Sião, em que todos os povos virão. Isto é uma grande mudança de paradigma para o judaísmo, porque o judaísmo pensava que era o povo eleito e essa eleição era entendida de forma muito autorreferencial. Em Isaías, essa eleição é perspectivada de uma forma instrumental para um paradigma universalista. Deus vem para todos em Isaías. Lucas inscreve Jesus nessa dinâmica, nessa corrente teológica universal, é para todos, é a festa, é o banquete que acontece hoje, que é uma palavra muito utilizada no Evangelho de Lucas, hoje. Portanto, aprendermos com as outras culturas novas metodologias, e uma delas é esta da festa. É este o desafio que lanço na sequência da pergunta. Eu penso que, se calhar, como muitos dos presentes, a história, a nossa autobiografia espiritual pode ser medida pela maneira como as nossas atitudes em relação a São Paulo foram variando. Eu estava a ver o professor Alfredo Teixeira e estava a dizer que sim, e estava a dizer que sim com a cabeça, porque me parece que, de certa maneira, a nossa situação contemporânea não é muito diferente de uma situação antiga. Afinal de contas, a Igreja é a instituição mais antiga que existe. Nós achamos que existe por uma causa particular, mas mesmo por critérios cronológicos independentes, realmente soube resolver muitos problemas durante muito tempo. Isso não é mau. Porquê que aqui a figura de São Paulo é uma figura tão interessante e tão importante?
consegue fazer ao mesmo tempo 3 coisas, penso eu. Consegue falar do que se passa consigo, consegue falar para aquelas pessoas que pensam como ele e consegue falar para as pessoas que não pensam como ele. E é muito raro encontrarmos pessoas que consigam fazer estas 3 coisas. Eu acho que mutatis mutandis as coisas não se alteraram muito. E a nossa responsabilidade parece ser a de conseguirmos descrever aquilo que se passa connosco, dirigir-nos às pessoas cujas convicções nós partilhamos e não imaginar que todo o mundo partilha as nossas convicções. E esta não é uma quadratura, é uma triangulação. Este equilíbrio tão difícil foi um equilíbrio que memoravelmente São Paulo tentou e conseguiu, mas que a boa notícia é que a receita está descoberta e as coisas não mudaram muito nos últimos 2000 ou 1950 anos. A terminar, é uma ousadia, com todo o risco de falhar, mas eu proponho 3, 4 tópicos para tentar resumir a riqueza que nos foi trazida aqui esta tarde. Por um lado, a pergunta de sempre: como conversamos com outras pessoas quando não podemos assumir que elas partilham as nossas convicções e referências? Eu acho que é uma questão que atravessa este encontro e atravessa cada vez mais a dinâmica cristã, não só para dentro da Igreja, como também para as sociedades. Não se trata de deixar as convicções à porta do debate e é preciso um esforço, foi o termo aqui utilizado, esforçarmos-nos, não é uma coisa que seja natural e imediata, é preciso um esforço de conversa com quem não concorda. Reinventar a forma como praticamos a fronteira. O mundo centra-se muitas vezes nas diferenças não como riqueza, mas como agressão. E o desafio é passar para a lógica do habitar, não escondendo que o conflito existe e não vai desaparecer, e até é necessário para a civilização avançar, para uma humanização, digamos, talvez mais intensa. Aceder ao que somos a partir dos outros lugares. A sociedade globalizada tem-nos tornado vizinhos, mas não irmãos. Falou-se também da memória cristã, que hoje pode ser um lugar contra-hegemónico e, nesse sentido, um lugar de criação, um lugar que inspira outras formas de pensar contra a corrente, outras formas de expressar artisticamente. Falou-se que os Papas vinculam a cultura ao humanismo e, novamente, que a cultura é, no entender dos Papas, antídoto para a agressão e para a violência. Recomendou-se que a Igreja tem de rever os seus protagonistas e os seus destinatários, e ela pode ser um veículo para levar aos confinados e aos excluídos um veículo para eles acederem a uma gramática cultural que lhes permita decifrar a sociedade. Falou-se bastante de São Paulo, como a Igreja estar na cidade, não fugir dela, mesmo na dissensão, e ser capaz de falar para os que pensam como ele e para os que não pensam como ele. Falou-se da urgência permanente da aprendizagem, e a mais difícil será viver o cristianismo numa condição contemporânea de maior fragilidade social, porque a presença cristã já não está protegida pela instituição. Falou-se da dificuldade em implementar lógicas reformistas dentro da Igreja. Falou-se do diálogo muito, não para fechar assuntos, mas como dinâmica contínua, e como o papel de sempre dos católicos de habitarem o mundo nas suas dinâmicas essenciais. Em lugares e em atitudes que promovam a amizade,
que falem, se calhar, não tanto daquilo que nos divide de outros, mesmo dentro da própria Igreja, como daquilo que nos une, como naquilo que converge. E há tanto. Eu agradeço aos convidados que generosamente nos ofereceram uma tarde magnífica. Cátia Tuna, Miguel Taman, Alfredo Teixeira. Muito obrigado também a vós por estarem aqui e até breve.